Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 8 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, com o que a gente não vê há bastante tempo, há quase 6 pregões, o mercado abrindo com gap de baixa. Aliás, ontem a gente abriu com gap de baixa que durou alguns segundos, alguns minutos talvez, né? O mercado abriu caindo, mas rapidamente no primeiro candle já passou por campo positivo, pouco tempo depois já estava mais de 1% positivo. Quando a gente abriu o nosso Bom Dia Mercado aqui, às 9h02, 9h03, ele já estava trabalhando positivo, hoje não. A gente tem uma queda aí de aproximadamente 1%, muito por conta de dados da economia chinesa, o que acabou trazendo queda nos mercados no mundo inteiro. Então a Ásia, boa parte da Ásia caiu, a Europa cai cerca de 1%, cai também o futuro americano perto de 0,6%, 0,7%. As commodities também, várias commodities caindo. A gente não tem os números do minério de ferro que a gente precisa olhar bem, né? Ontem ela teve uma alta aí de quase 20% o preço do minério, mas as mineradoras, tanto na Europa quanto na Austrália, estão em queda aí de aproximadamente 5%, então a gente tem um dia que inicia um pouco negativo, trazendo para a gente um pouco de correção. Por um lado, é ruim para quem está comprado. A gente tinha falado muito aí nessa possibilidade, né, do mercado mudou o desvio padrão, está fazendo um movimento que a gente não vivia desde 2008, quando teve aquela grande crise que a gente chama de crise do subprime. E esse movimento muito grande estava muito espichado, difícil de fazermos, da gente conseguir fazer novas compras. E para quem estava comprado era um desafio aí de ansiedade, de tentar ficar um pouco mais nas operações. O que eu sugeri ontem foi colocar os stops na mínima de sexta-feira. Em muitos ativos essa mínima foi rompida, ou seja, quem seguiu a recomendação já saiu de algumas ações. Outras ações tiveram ontem um bom desempenho, como por exemplo as siderúrgicas, né? E não romper essa mínima aí de sexta-feira. E aí, acho que para essas ações você pode chegar esse stop para a mínima de ontem e tentar aí aproveitar, surfar um pouco mais a tendência. Se por acaso o mercado vier para correção, eu acho que chega a hora de realizar lucro, colocar esse bom lucro que teve nessa onda de alta no bolso, esperar a próxima subida de mercado para a gente iniciar novas operações. Como eu falei ontem para vocês, o nosso compromisso é sempre com a qualidade. Eu não achei para essa semana ações para iniciar a operação. Eu tinha muitas ações que estavam em tendência de alta, né? Que principalmente na última semana reverteram tendência, conseguiram se firmar acima da média de 72 períodos e, portanto, dando uma demonstração de força e de reversão de tendência, porém, a gente não tinha nada para sinalizando compra e muito menos tinha condição, né, depois de uma alta de 18%, de focar na venda de algum ativo, né? Então a gente preferiu para essa semana não fazer nenhuma indicação para swing trade e ficar aí durante a semana muito de olho no mercado, porque principalmente se na segunda e hoje tivéssemos uma correção, poderia ser que para o resto da semana a gente tivesse uma primeira oportunidade, uma outra oportunidade de pensar numa compra, né? Bom, ontem a gente, apesar de ter ficado lateral durante todo o dia, se não me engano a gente terminou levemente positivo, mas ficamos aí até com uma grande volatilidade, mas sem direção durante todo o dia, ou seja, a maioria dos papéis continua afastado da média de 72 períodos, no gráfico de 60 minutos, a gente não teve ainda uma correção tão forte, portanto, muita coisa se mantendo perto do topo. E é outra coisa que a gente tem que observar também, né? Uma coisa que eu falo sempre, né? Em alguns momentos aí vocês me pediam ações que estavam lá perto do fundo consolidando. E a gente, como trabalha com probabilidade, a gente entende que quando uma ação tem uma grande queda e depois fica lateral no fundo, a probabilidade do que o rompimento aconteça para baixo é muito grande. Da mesma forma que quando o mercado, no caso o Ibovespa, tem uma alta tão forte e depois fica lá no topo consolidando, é muito provável que essa consolidação aconteça para cima. Então, eu acredito que nos próximos pregões, esse mercado se mantendo nesses níveis em que está, ou seja, consolidando, lateralizado perto do topo, né, é uma boa indicação de que ele vai romper para cima e que, enfim, vão aparecer novas oportunidades de compra. Perfeito? Bom, como eu falei para vocês, essa semana, sempre no começo da semana, eu venho com muitas propostas de vários ativos, alguns para venda, alguns para compra. Essa semana eu estou
evitei de falar de operação justamente focado em qualidade e no compromisso que a gente tem de atender vocês da melhor forma possível. Então, eu vou dar uma olhada no Ibovespa, em Petro e Vale, e gostaria que desde já vocês já começassem a colocar aqui no chat os pedidos de vocês, para que eu possa respondê-los aí, e pedir para colocar também, além do ticker do papel, se vocês colocarem se estão comprados, vendidos, se querem comprar ou vender o ativo, fica mais fácil da gente fazer a leitura correta e passar a nossa impressão aqui para vocês, perfeito? Vamos começar aqui com o Ibovespa. Bom, a gente falou de forte alta, essa forte alta que a gente comentou é exatamente essa subida que começou aí na segunda-feira passada, então o mercado subiu forte semana passada inteira. Ontem também aí foi um dia de alta, né? O mercado conseguiu performar muito bem, o mercado parecia no início do dia que viria para uma correção, mas acabou ganhando força a partir da abertura, 2, 3 minutos depois que abriu, o índice já estava positivo e já parecia até que ia romper o topo do dia anterior, mas acabou de novo perdendo força e consolidando, ficando bem lateral aí durante todo o dia, né? A gente percebe que tem um topo anterior nessa região de 50 mil pontos, que serviu aí como primeira resistência para o papel, tá? Então, esse aí parece ser o primeiro impeditivo aí do papel para o Ibovespa, né? A primeira resistência mais forte que ele teria que romper. A gente teve a média de 72, foi rompida, aqui nesse meio do caminho não tinha mais nada, depois dos 44 mil pontos, né? Que ele rompeu já na terça-feira, então ficou um belo alvo aí que foi atingido aí em 2, 3 pregões, né? Inacreditável, né? Uma coisa difícil da gente ver. Bom, o que a gente fala é que só essa perna do Ibovespa já tem aí entre topo e fundo mais de 20%. Então é muito difícil, né? Depois de um movimento tão grande, você entrar em operação. Esse é o ponto aqui em que muita gente está fazendo conta e subindo stop para sair das operações, né? Ou já subindo stop para deixar a saída da operação mais perto do preço e se o mercado voltar, ele garantir um bom lucro no bolso e não de entrada em operação. O que a gente gostaria de ver acontecer é exatamente ou uma lateralização aqui no topo, o que é sinal de que isso aqui pode romper para cima, porque lateralização no topo geralmente rompe para cima, ou até mesmo, né, o que acho mais provável, uma correção para que quando estiver armando novamente o pivô para subir, a gente pense novamente em compra, né? Se a gente tirar o zoom, a gente vai perceber, até porque esses fundos estão marcados, que todas as vezes que tivemos correção, o mercado voltou e fez um novo topo. Até aqui, né, onde parecia que, inclusive, que o mercado ia perder força e voltar para testar esse fundo anterior do gráfico diário, ela conseguiu romper aqui para cima. Então, eu acho que ainda tem mais um pregão para a gente ficar atento. De qualquer forma, o rompimento dessa região, que é o topo anterior, perto dos 49.700 no Ibovespa, já dá uma boa sinalização de que não, a subida não acabou, que ainda tem mais por vir e que de repente, se a gente pensar bem e medir bem, já até dá para a gente pensar em um ou em outra operação. Claro, sempre pensando também não em riscos grandes de gráfico diário, sempre pensando em riscos pequenos de gráfico de 60 minutos. Então essa consolidação está presente em muitos ativos, né? Em alguns melhor formatado, outros que não está tão formatado tão direito, né? Eu vou dar um exemplo aqui em Petri 4, né? Tirando essa primeira vela, onde ela abriu lá no 7,90, depois disso ela já faz 2 pregões que consolida nessa região. Então, por exemplo, o rompimento desse 7,50 aqui nessa região já dá uma possibilidade da gente de novo pensar em compra no papel, com stop aqui no fundo que ficou, que é exatamente abaixo de 6,90. Então, essas possibilidades já começam a ser criadas, por exemplo, em Petrobras. Na Vale, que ficou ainda um pouco mais desafiador, justamente porque a Vale ontem subiu uma barbaridade novamente, chegou a estar subindo 11%, depois deu uma recuada aí no final do dia, né? Mas quando a gente observa o gráfico de 60 minutos, né, ela não tem aí um padrão de lateralização, ela continuou subindo, por mais que tenha chegado aqui perto da média, a distância de uma para outra média ainda é muito grande. Então, o ideal aqui em Vale seria ou um período de consolidação ou até mesmo a correção nas médias antes de a gente pensar numa nova entrada, perfeito? Bom, durante toda a queda de Vale, a gente só falava em venda, né? Porque a gente gosta de seguir tendência. E agora a Vale reverteu a tendência. Então, qualquer correção que ela fizer, tanto no gráfico de 60 minutos, tanto no gráfico diário, a gente pode pensar em compra em Vale. É só esperar
que o preço aí encontra a nossa estratégia. Para quem tem estratégia de correção de tendência, vale muito a pena ficar focado também nesse ativo, perfeito? Vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui para começar a responder vocês. Vamos lá, só mais um segundinho. 100 mensagens para a gente conseguir. Deixa eu começar aqui. Vamos lá. A gente tem pergunta de Vale. Vamos lá, vamos começar. André, Ítalo, quero comprar Rapt 4. Vamos ver aqui Rapt 4, é a pergunta do Ítalo. Então, Ítalo, Rapt 4 tem o mesmo problema que tem a grande maioria dos ativos, né? A gente já explicou aqui, eu vou explicar novamente com Rapt 4. Essa onda que ela fez tem entre topo e fundo, né, 77%, ou seja, me parece, né, que é muito mais provável olhar para um gráfico desse e imaginar uma correção para depois uma nova onda de alta do que imaginar que isso aqui continua subindo ad eterno, né? Então, eu acredito que no gráfico diário ainda tem um pouco mais para corrigir. Mas confesso que no gráfico de 60, essa correção já está acontecendo, ela já se parece um pouco aí com o gráfico de 60 minutos da Petrobras. Então, o que você pode fazer, se deseja comprar, é assumir não os riscos do gráfico diário, e sim os riscos do gráfico de 60, ou seja, no rompimento aqui desses 2,80, você pode pensar numa compra, e aí vem o grande problema, os riscos quando você tem uma alta volatilidade em termos percentuais aumenta bastante, o stop seria, por exemplo, abaixo de R$ 2,55, tá? Mas essa aqui já tem no gráfico de 60 essa condição que a gente falou, ainda não tem no gráfico diário. Vamos lá, FPJ, Goal 4 vendido. Bom, eu tomara que você tenha feito essa venda aí, ou muito lá atrás, né, porque ela vem em queda forte há muito tempo, ou que você tenha feito no fechamento aí de ontem, né, porque é difícil já estar vendido em Goal 4, porque o que aconteceu na última semana com ela, com a GGBR, é que ela conseguiu reverter a tendência, né, então olha só, durante toda a queda, Goal 4 fazia topos e fundos descendentes, né, e agora ela tem claramente aqui um padrão que não é um padrão mais de queda, é um padrão de tendência de alta, que é topos e fundos ascendentes, né? Então é muito difícil ficar vendido no papel. Eu acredito que por conta da circunstância do que a gente está vendo, até acho que hoje pode ser um dia de correção para siderúrgicas e mineradoras, né? Então aproveita aí para tentar otimizar essa operação. De qualquer forma, na pior das hipóteses, o stop é acima da máxima de ontem, acima disso não dá para pagar para ver no papel, e fique muito atento se esse preço cair e encostar nessa linha, porque essa linha agora passa a ser, foi durante muito tempo um ponto de resistência, e a partir do momento que é rompida passa a ser um ponto de suporte da tendência, perfeito? Vamos lá. BBDC4 comprado, beleza, Marcelo, a gente deu um call de BBDC4 há 2 semanas, né? Foi talvez a melhor operação. O único problema dessa operação é que as minhas operações têm alvo fixo, né? Então, quando ela nesse dia chegou aqui a 23,80, né? A gente falou aí para o pessoal sair da operação, a operação que deu quase 20% e tudo mais, e no outro dia um gap lindo, maravilhoso aqui, rompeu o topo, foi-se embora. Essa última pernada aqui, que é uma pernada expressiva de mais 10%, a gente não conseguiu pegar. Se você ficou na operação, melhor ainda, tá? Eu acho que comprado em um ativo tão longe das médias, a gente precisa cuidar com muito carinho, né? Então, olha, se você pegou ela no ponto correto, que a análise técnica mostrava uma melhor possibilidade, você pegou ela no rompimento, né? O que você faz quando você sobe um stop, por exemplo, para a mínima de ontem, é garantir que todo esse ganho aqui já é teu, tá certo? Esse ganho aqui já é meu. Mas para eu continuar pagando para ver, para tentar esticar esse ganho, eu preciso deixar um pouco com o mercado. Então, esse ganho, ela fechou aqui, daqui até aqui é do mercado, tá ok? Então você coloca seu stop aonde? Você coloca seu stop um pouco abaixo do fechamento de ontem. E aí o que acontece? Se der errado, o preço volta e você sai estopado, leva um pouco do que estava no mercado para tentar esticar seu ganho, porém esse ganho todo aqui, ó, já é seu, tá certo? Então eu acho que o mais interessante no caso de BBDC4 é colocar o stop um pouco abaixo da mínima de ontem, tá ok? CEMIG comprado, CEMIG 4 comprado, é o pedido do Idean.
Então, Idean, a gente falou de CEMIG aqui no rompimento de 6,39, né, na semana passada, ela rompeu, foi-se embora, no outro dia abriu com um gap maravilhoso, olha, em 2 pregões ela chegou a estar dando aqui quase 20%, mas acabou perdendo força na sexta-feira, perdeu um pouco mais de força ontem, né? Como eu falei, a minha recomendação para todos era sair no rompimento da mínima do que no anterior, mas se continuou na operação, eu acho que você tem que ter um stop pelo menos no teu ponto de entrada, né? Senão é muito frustrante. Imagina se você tomar um stop aqui embaixo de um ativo que você chegou a estar ganhando 20%, né? Então eu acho que vale a pena você subir o seu stop pelo menos para o preço de entrada, ou seja, abaixo de 6,39 já é o suficiente. E vamos ver se a partir daqui ela ganha força para ir lá chegar no alvo final da operação que está lá em R$ 8,75, perfeito? Vamos lá. Quero comprar BBAS3. Bom, BBAS3 tem o mesmo sintoma de muitos dos ativos que a gente já olhou, fez uma longa perna até contra a probabilidade, né? Consolidava no fundo e de repente rompeu essa consolidação para cima, o que é muito difícil de ver, né? Uma porcentagem muito maior de ativos acaba rompendo o fundo. Ela foi muito beneficiada aí com a condição, a mudança política que aconteceu semana passada, até por ser uma empresa estatal, deu show de bola, bela subida, porém está bem esticada no gráfico diário e mesmo no gráfico de 60 minutos, né, você não tem uma correção tão simples de ser observada, tão convidativa, tá? A única operação que eu vejo aqui em BBAS é uma operação mais voltada ao risco, alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu melhorar isso aqui, tá? Então, olha só, se por acaso ela romper essa parte de cima da consolidação que está aqui em 18,40, você poderia pensar num stop abaixo de 17,59 e tentar aí uma operação neste gráfico de 60 minutos, já que o gráfico de 60 minutos já encostou aí na média móvel de 17 períodos, tá ok? Vamos lá, BBSE3, aguardando a onda 2, perfeito, vamos torcer para que venha, né, o rei? Provavelmente você está falando a onda 2 do gráfico diário, mas aí você tem que ter bastante paciência, porque quando essa onda 2 às vezes demora 10, 15 candles para acontecer, mas quando acontece é muito bonito, né, então geralmente aí você tem uma repetição dessa primeira perna. Só que a partir do momento que você observa a onda 2, você pega essa primeira perna muito mais perto do seu início, né? Ou seja, você tem uma possibilidade muito maior aí de ter uma operação grande que você leve por muito tempo, que te dê um excelente retorno, tá ok? Vamos lá, VEG e Embraer para compra. Gasparzinho, eu acho que tem tanta coisa, mas tanta coisa em tendência de alta, né? Que não tem por que a gente ficar olhando para essas duas que estão no gráfico diário em tendência de baixa, tá? E que, além disso, não tem nenhum sinal de reversão, nenhuma nem outra, né? Então, por exemplo, Embraer, durante muitos momentos nos últimos anos, a gente falou de compra em Embraer, né? Aqui nesse rompimento desse triângulozinho, aqui no rompimento desse triângulozão, que era um triângulo aqui, ó, enorme, né? Que ela viveu durante muito tempo. Só que agora ela rompeu o fundo anterior. Então, quando a gente, por exemplo, até aqui, né, olha o que ela tinha. Deixa eu diminuir aqui esse negócio, que senão fica muito escandaloso. Olha o que ela tinha. Topos e fundos ascendentes, tá certo? Olha só. Pode passar reto aqui. Topos e fundos ascendentes, né? Aí, de repente, o que ela faz? Ela falha na tentativa de romper o topo anterior e rompe o fundo. Então, agora ela tem topos e fundos descendentes. Então, não tem tendência de alta, né? Não dá para apostar na compra aqui. Eu não mexeria com compra por enquanto em Embraer. Eu entendo que essa é uma opinião de curto prazo. Muita gente gosta desse ativo para o longo prazo. Acha esse ativo muito interessante para comprar por um longo período, perfeito. Mas graficamente, para nosso estilo de operação, que é uma operação aí baseado em gráfico diário, de ativos que a gente quer ficar 1, 2 semanas comprado, não acho que é esse o momento. Mesma coisa acontece com VEG, né? VEG também tem topos e fundos descendentes, cada vez que sobe, sobe menos que a onda anterior, e cada vez que cai, faz um fundo mais baixo que o anterior. Então, para essas duas eu não vejo ainda nenhuma possibilidade de compra, tá ok?
Vamos lá, Pomo 4 para compra. Pomo 4 para compra, onda 3 para cima. A onda 3 para cima, né, já foi lá atrás, né, foi aqui. E aí você teve uma outra possibilidade, que aliás os participantes desse chat, né, muito me perguntaram e queriam operar, que foi aqui a partir do rompimento dessa região de 2,13, né, uma compra a 2,14. Muito bom, para quem comprou aqui, ótimo. Mas olha, é a mesma coisa de todo o mercado. Essa perna de Pomo já tem 30%, né? Será que vale a pena entrar agora? Ou será que o mais provável agora é mais 30% de alta ou antes disso uma correção, né? Isso é importante porque eu agora acho que ela vai repetir essa perna de 30% de alta, mas acho muito mais provável uma correção antes. Se eu entro agora, eu sou estopado na correção e depois eu vejo ainda o ativo fazer 30% de alta. Então eu acho que em relação a Pomo 4, vale mais a pena esperar uma correção, que seja no gráfico de 60 minutos, onde ela não conseguiu corrigir ainda, para que a gente consiga uma entrada no início de onda e não no momento em que ela já tem 30%, tá? Então eu teria um pouco de paciência aí, Lousano, em Pomo 4 para fazer uma entrada agora, tá? Sambi 11 para venda, Sambi 11 para venda, também é outra que tem tendência de alta, né? Não tem por que a gente pensar em venda. Podia vender VEG, podia vender Embraer, que estão em tendência de baixa. Mas vender contra a tendência é muito complicado. Até acho que ela também está muito esticada e pode fazer uma correção. Mas aí seria um trade de repique, que é muito difícil de fazer e acertar com consistência, tá? Então eu não acho também interessante, Wagner. Eu acho que talvez seja muito mais fácil a gente cercar esse ativo para tentar pegar a próxima onda de alta e não pensar numa venda aqui. ELPL4, comprado em LPL4. Bom, ELPL4 ainda bate nesse ponto aqui, que é uma resistência da média de 72, né? E fica muito interessante, se você está comprado já, o preço acima desses 8,25, 8,30. Eu acho que só a partir daqui a gente tem uma chance de vê-la andando um pouco mais e, de certa forma, até fazer uma onda 3, já que o difusor está cruzado para cima, já que tem um topo mais alto que o anterior, já que tem um fundo mais alto que o anterior. Enquanto isso, vai cuidando aí do teu stop, né? Por exemplo, um stop já pode ser abaixo aí do 7,50, deixa esse stop já colocado, bem postado e, poxa vida, vamos torcer aí para principalmente essa região de 8,30 seja rompido. Acho que a partir desse ponto ela acaba ganhando bastante força, tá ok? André, penso em comprar CETIP 3. Bom, CETIP 3 rompeu um ponto importante e ontem estava voltando para o ponto desse rompimento, tá? Então, essa região é uma boa região, uma região interessante para compra, está rompendo aí topo histórico e se for fazer essa compra, o stop está aqui abaixo de 37,35, tá? Essa é a dificuldade, o stop não é pequeno, curto, e aí você consegue dosar a quantidade de capital que vai colocar na operação, tá? Depois BIF 3, frigorífico Minerva, poxa, é um ativo difícil de operar agora, quem tá, o Juca, né? Então, Juca, poxa vida, né? Esse ativo nesse momento, olha só, isso aqui não parece com alta, da mesma forma que não se parece com queda, né? É um ativo que todo dia tem uma volatilidade gigantesca, tem hora que parece que vai desmanchar e chegar a 1 centavo, tem hora que parece que vai voar e chegar a 20 naquele mesmo dia e acabam ficando por ativo sombras enormes, tanto para cima quanto para baixo, né? É um belo ativo para uma operação day trade, mais difícil do swing trade. No teu caso, você está comprado, né? Eu não vou te dizer para colocar o stop muito perto, senão fatalmente você vai tomar um stop antes dela dizer que vai realmente mudar de direção. O que eu não faria era ficar comprado no ativo se ela rompesse essa linha preta que está aqui, que funcionou como um fundo importante nas últimas 5 correções. Então, pensaria no stop abaixo de 10,89 e o trade começa a ficar interessante se conseguir romper essa região de 12,40, 12,50, perfeito? Comprada em Brasfoods, depois de um momento aí de muita queda, David, ela começa aí a mostrar força e a, quem sabe, querer romper e iniciar uma onda 3, né, que a gente chama de onda de reversão, tá? Talvez aí para ela fosse interessante mais alguns pregões para ela ir ganhando força nessa região e na hora que subisse com bastante força, né? Mas no que o caso você já está comprado, eu acho que a principal resistência é a média de 72, essa região de R$ 54,00, e a partir disso eu acho que tem total condição disso aqui continuar a subir, tá? Então fica atento com isso e é claro, fé cega e pé atrás,
é o que a gente sempre fala, stop abaixo de R$ 50,70, perfeito? André, pode verificar se CSNA está no ponto de virada de tendência? Estou querendo comprar mais, está muito esticada? Bom, deixa eu te mostrar qual foi o ponto de virada de tendência de CSNA. Tá vendo aqui, ó, essa aqui a gente chama de linha de tendência de baixa, tá? Então o ponto de virada de tendência de CSNA foi exatamente nesse nível aqui, tá? Então aqui ela conseguiu romper uma linha de tendência e aí você consegue imaginar outra tendência para o ativo. De lá até agora, ela subiu 56%, 55% se a gente pensar no preço de fechamento de ontem. Então sim, ela está muito esticada. Se você está comprado, Marcelo, primeiro meus parabéns. Não foi fácil fazer essa operação. Geralmente esses pontos, né, você tem uma briga maior aqui, é muito mais provável que você tenha aí uns 5, 10, 15 candles até você lançar uma onda para cima. E aqui ela passou reto, portanto, quem pegou é geralmente quem gosta desses gráficos mais curtos, como por exemplo de 60 gráficos aí de 60 minutos. Então, se você conseguiu pegar esse ativo, meus parabéns, tá? Mas não acho que é esse o momento de aumentar o capital nele, não, tá? Acho que está muito esticada e vamos esperar ao menos uma correção no gráfico de 60 minutos, né? Já que até no gráfico de... Olha só que coisa, né? Esse aqui foi um day trade que a gente fez. A gente comprou a 5,87 e saiu a 6,07. Feliz da vida, né? Porque achávamos que tinha feito uma belíssima operação de 3,5%, né? Mal sabia que do 6,07 que a gente saiu, ela ainda caminhar mais R$2 para cima, né? Mas enfim, são operações diferentes. O que acontece que eu estou falando é o seguinte, até nos 60 minutos ela está distante das médias. Então o ideal é, ao menos aqui, esperar uma correção para pensar em iniciar numa operação, perfeito? André, poderia verificar, já vemos, Ambev comprado, Abev 3. Bom, vamos lá, Ambev comprado é o pedido aí do Antônio. Bom, Antônio, Ambev continua subindo, tem muita resistência aqui nessa região, até os R$20, 19, a partir dos 19,70, né, tem realmente uma barreira gigantesca aqui nessa região, porém está performando muito bem. Eu acho que a questão aqui é só ir subindo o stop, por exemplo, já pode ser abaixo da mínima de sexta-feira, que foi o que eu sugeri ontem para vocês, abaixo, por exemplo, de 18,60 e deixa que vá, tá ok? Vamos lá, vendido em PECAR 4, vamos lá, PECAR 4. Bom, PECAR 4 também, ô Marcelo, depois de uma queda muito forte, onde foi possível aproveitar boas vendas, né? Ela está aí com uma configuração um pouco diferente, né? Ela conseguiu romper uma linha de tendência que vinha lá de cima e não está fácil ficar vendido aqui. Então, a minha preocupação maior em relação à sua operação é com o stop. Ele não está longe, tá? Acima de 48,26, que é o topo aqui desse candle, que se parece com estrela cadente, eu já cairia fora da operação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E nessa correção, se ela fizer uma correção a partir daqui, muita atenção aqui para essa região onde está as médias móveis, porque pode ser esse aqui o limitador de queda do ativo, tá? Durante toda a queda, olha só, toda vez que o preço estava aqui a R$100, a partir do momento que caiu abaixo das médias, toda vez que bateu nas médias, funcionou como resistência, tá vendo? Até aqui que ela conseguiu romper essas médias e ganhou força, né? Então agora essas médias podem funcionar como, não mais como a resistência, e sim como suporte, tá? Então é preciso ficar bem atento em relação a isso, perfeito? Vamos lá, querendo comprar SUSB 5. SUSB 5. Bom, o SUSB 5 é muito parecido com VEG, muito parecido com Embraer, com Fibre, né? É um ativo em tendência de baixa. Com tanta coisa agora em tendência de alta, não precisa a gente comprar o que está caindo, né? O que está em tendência de baixa, tá? Então, não tem aqui o HSCF no gráfico diário nenhum indicativo de compra por papel. Mesmo no gráfico de 60 minutos, ela ainda não fez um novo fundo nos 60 minutos, mas você não tem indicação dos indicadores, do difusor, por exemplo, de que pode vir uma reversão de tendência. Então, ela pode até subir, mas não tem nenhuma indicação gráfica de que essa poderia ser uma boa recomendação de compra, portanto, não acho que é esse o momento. Acho que você tem que pelo menos esperar o gráfico de 60 minutos armar uma reversão de tendência, tá ok? Tem mais gente perguntando de SUSB, o Gasparzinho também. Então, não acho que vale a pena para esse momento. Precisa ter um pouco mais de paciência aí para enxergar essa compra, tá?
Vamos lá, BVMF deu um belo estirão, né? Rompeu um triângulo no gráfico semanal. Esse triângulo, deixa eu colocar no gráfico semanal para vocês entenderem aqui, olha só, durava já há alguns anos, né? Quase 2 anos. Então uma subida muito forte. E aí para ela é a mesma recomendação que eu fiz para outras, né? Stop na mínima de sexta-feira, ontem ela chegou perto disso, caiu abaixo desse ponto, cai fora da operação, bota o lucro no bolso. Parabéns pela operação, mais uma que não foi fácil. Quando ela rompeu o triângulo, ela já tinha um movimento muito forte, era difícil de entrar no movimento a partir daqui. Se conseguiu pegar, tá de parabéns. E aí é esperar voltar na média, ou pelo menos do gráfico de 60 minutos, para tentar aí uma próxima operação, tá? Ó, voltando aqui para o índice, tá? Ele está se recuperando, não como ontem, né, que se recuperou mais cedo, mas já subiu da mínima que teve quase 400 pontos. Então fica muito atento aí que esse gráfico de 60 minutos de muitos ativos, porque pode ser hoje um bom dia, tá? O Kim pedindo para eu comentar BRAP4, então vamos lá falar de BRAP4. Bom, é muito parecido com a maioria do que a gente viu. Se fosse você, já subiria o teu stop ao menos aí para a mínima do gráfico de 60 minutos, ou seja, stop abaixo de 5,25, e para novas compras esperar o preço voltar na média móvel, fazer pivô, e aí sim a gente consegue pensar numa nova compra do ativo, tá ok? Vamos lá. ITSA e BBAS, quero fazer compras para longo prazo. Bom, eu quando falo sobre isso, né, eu gosto de explicar um pouco, né? Existem dois tipos, principalmente dois tipos de análise, né? Análise técnica e análise de fundamento. Eu acho que a análise técnica é muito bom para o curtíssimo e para o curto prazo, até para o médio prazo, né? Para um gráfico semanal. Para o longo prazo, eu gosto muito mais de análise de fundamento, né? O que vai fazer um ativo subir no longo prazo, às vezes você tem um desarranjo por conta aí de um problema numa economia, num problema num setor, um problema que vai passar e o preço vai e volta, né? Mas para o longo prazo, eu acho muito mais eficiente você ficar focado em valor do que em preço. Então, quando você me pergunta de TSA e BBAS para o longo prazo, eu acho que você deveria tirar o foco no preço e ficar focado na empresa, no valor que essa empresa gera ao seu acionista no longo prazo, perfeito? Eu não sou especialista em análise de fundamento, mas Itaú e, portanto, ITSA é muito mais interessante para o longo prazo do que BBAS, simplesmente porque tem lucros maiores e é uma empresa mais fácil de ser administrada, porque é uma empresa porque não é uma empresa estatal. Então, se eu fosse pensar por longo prazo entre essas duas empresas, como eu falei, não sou especialista, mas ouço sempre os especialistas daqui falarem. Itaú e TSA, no caso, seria mais interessante em relação a BBAS. Agora, não, André, eu gosto de análise técnica, meu negócio é preço. Você acha que dá para comprar BBAS e TSA para o longo prazo? Aí a resposta é não. Se você for olhar preço num gráfico mensal, por exemplo, as duas estão em tendência de baixa. Como a gente preza por operar a tendência, né? Você tem que esperar essa tendência virar para alta para justamente pensar em compra no ativo, tá ok? Vamos lá. Acho que tem bastante coisa que eu já respondi aqui, deixa eu passar um pouco para frente. Vamos lá, o Edu está pedindo Eco Rodovias, Ecor 3, no gráfico de 60 minutos, tá? Eco Rodovias rompeu uma linha de tendência de muito tempo, olha só como essa linha de tendência é antiga, ó. Começou aqui em julho, é isso mesmo, em julho de 2014, né? E foi rompida agora, né? Mas você está pedindo para olhar nos 60 minutos. Pois bem, olha só, essa aqui é uma onda 3 para cima na Eco Rodovias, belíssima, né? Esse assim, é o tipo de operação, Edu, que está dando para fazer no momento, né? Que é o quê? O preço voltou na média, encontrou suporte e agora está rompendo aqui um topo anterior nos 60 minutos. Então essa aqui está muito interessante para compra, se você conseguir pegar nesses níveis, com stop abaixo aqui de 5,18. Para quem gosta de gráfico de 60 minutos, situações como essa aqui tem dado muito certo aí nos últimos um mês, né? Onde todas as vezes que o preço recuou nas médias, ele lançou aqui para fazer novo topo, tá? Então parece que essa aqui está bem interessante, tá? Bom, eu acho que já deu meu tempo aqui, 9h40. A gente tem que ter, mais uma vez, muita paciência, mas começam a aparecer as primeiras oportunidades no gráfico de 60 minutos. A princípio,
o mercado indica que a gente passa por uma correção. Se não passarmos e essa correção for frustrada, acho que dá para a gente sim voltar a pensar na compra, pelo menos para quem gosta do gráfico de 60, perfeito? Bom, agradeço a todos pela presença hoje. Às 4h30 da tarde estou aqui para fazer o fechamento de mercado. Um grande abraço e até lá. Tchau!